Olá, aquarianos, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso tarô amigo para mais uma leitura quinzenal de autoconhecimento, uma leitura geral que nós fazemos. Essa é uma leitura que realmente é feita com o intuito de poder ajudar e trazer uma luz a todos os aquarianos que estejam precisando talvez de uma palavra, de algum consolo, de alguma esperança. E a leitura para autoconhecimento com tarô, ela ajuda a trazer à tona algumas coisas que estão presentes no nosso inconsciente coletivo, na nossa consciência coletiva. E também traz uma reflexão a respeito da nossa situação, alguns conselhos de como a gente pode lidar com a situação de uma forma mais positiva e chegar aos melhores resultados possíveis. Não se trata, portanto, de uma leitura de adivinhação. É uma leitura que pode sim, através da captação energética, entrever o passado, o presente e o futuro, mas lembrando que o futuro nunca é uma coisa fixa. O nosso futuro ele é co-criado através dos nossos atos, da nossa vibração, dos nossos pensamentos. Então, nesse momento, eu me acalmo, eu me interiorizo em mim mesmo, confiante no amparo divino e nessa permissão, pela intenção de fazer o bem, pela intenção de poder levar um pouco de alento. Eu peço a permissão ao nosso Pai Todo-Poderoso para poder entrar em sintonia com as energias dos nossos queridos irmãos aquarianos para esta primeira quinzena, para esta segunda quinzena de julho de 2019. Eu peço então permissão ao Pai Todo-Poderoso que nesse momento me seja permitido captar, por intermédio da proteção divina, todas as energias dos aquarianos que precisam tanto dessa leitura, que buscam algum amparo, algum consolo para as suas situações, e que eu possa entrar então nesse espaço e tempo da segunda quinzena de julho de 2019, fazendo uma leitura especial para os aquarianos, trazendo conselhos, uma perspectiva para as suas situações mais difíceis, para os seus conflitos internos. E quais conselhos nós podemos trazer essa tiragem. Me mantenho então nessa sintonia divina. Eu peço ao Pai Todo-Poderoso, eu peço aos meus espíritos amigos que se voluntariam em trazer uma mensagem de paz, uma mensagem de luz, que eu possa captar então nesse momento, estabelecer essa conexão energética com os aquarianos, todos do signo de Aquário, que a espiritualidade me permitir entrar em sintonia e tirar aqui uma leitura de autoconhecimento. Qual será o conselho, a perspectiva que nós podemos trazer para os aquarianos para a segunda quinzena de julho de 2019? Quais serão as advertências? Quais serão os bloqueios que impedem os aquarianos de manifestarem na sua vida aquilo que o universo já colocou à disposição deles? O que nós podemos entender que se passa no consciente e no inconsciente dos aquarianos? Quais serão os conselhos, as advertências para a segunda quinzena de julho de 2019, a partir do dia 15 de julho, que eu possa entrar também em sintonia com as energias da segunda quinzena de julho para os aquarianos,
trazendo essa leitura de autoconhecimento e de luz. O que deveria estar se manifestando na vida dos aquarianos nesse momento, nessa segunda quinzena de julho? Qual é o bloqueio? Qual é o obstáculo que os aquarianos encontram nessa segunda quinzena de julho? O que move o consciente dos aquarianos nessa segunda quinzena? Pensamentos, motivos. O que se passa no inconsciente dos aquarianos? Quais serão as influências do passado? Quais serão as influências do futuro dentro dessa segunda quinzena para os aquarianos? Como os aquarianos agem diante dessa situação? Como o universo os enxerga? Qual será o ponto de preocupação dos aquarianos? E qual será, o provável resultado de toda essa situação de vida nessa segunda quinzena de julho de 2019? Bom, a câmera ela vai cortar um pouco, tá? Mas eu vou aproximando as cartas da câmera para vocês terem uma boa visualização. Deixa eu virar um pouquinho para cá, para vocês verem melhor. Beleza. Lembrando que essa é uma leitura geral. É interessante que os aquarianos possam também dar uma olhada nos seus signos de ascendente, lunar e Vênus, porque esses signos também influenciam bastante as nossas energias. Opa! Bom, me lembro que na primeira leitura que a gente fez, para a primeira quinzena, me lembro vagamente, eu me lembro que os aquarianos eles precisavam se resolver com alguma situação do passado, com a indecisão que eles tinham, muito preocupados em querer o sucesso, mas eles estavam sendo apresentados a uma outra situação, né, que o universo estava chamando eles para vivenciar. E nessa segunda quinzena de julho, que vai entrar, nós podemos ver que os aquarianos eles já precisam manifestar uma parte da personalidade deles que vocês já possuem, né? Vocês já possuem o Rei de Espadas como uma pequena parte, né, da personalidade de vocês. O Rei de Espadas ele é um homem extremamente intelectual. O Rei de Espadas ele é uma pessoa extremamente decisiva. Ele age pelo que ele sabe ser o certo. Ele sabe muito bem colocar as coisas na balança e agir de uma forma equilibrada, com razão, com lógica, com inteligência. Inteligência no sentido filosófico mesmo, tomando decisões justas para a vida dele, em relação a situações que talvez sejam de preocupação da parte dele. Tá? Por ser uma leitura geral, essa carta ela precisa se manifestar em algum aspecto da vida de vocês. Pode ser na vida afetiva, né, com os familiares, com os amigos, pode ser na vida afetiva sexual, com os parceiros, com os cônjuges, pode ser também na vida profissional, na vida material. Vocês aquarianos que vão conseguir se identificar com essa carta, e aonde no presente de vocês que esse arquétipo do Rei de Espadas deveria estar se manifestando, né? O Rei de Espadas ele é um homem ele é duplamente decisivo, né? Porque ele representa o rei, nas cartas da corte, os reis, eles representam o elemento de fogo. E o Rei de Espadas, então, ele representa o elemento de ar com o fogo. Então, fala de uma pessoa que ela tem
decisão, ela tem inspiração, ele é um líder, né? Ele é dono dos seus próprios, ele é dono dos seus próprios sentimentos e das suas razões. Eu vejo que aqui, nessa leitura, os aquarianos eles estavam vivendo uma situação do passado que estava sendo um pouquinho difícil para eles, estava deixando eles em uma certa dualidade, né? Eu devo dizer que eu vejo aqui uma certa dualidade que os aquarianos vêm vivido, principalmente levando em consideração a leitura quinzenal que a gente fez para a primeira quinzena de julho. Eu vejo aqui os aquarianos já adquirindo sabedoria em relação a algumas situações que eles precisavam entender, que eles precisavam aprender com isso, para poder seguir adiante mais maduros, mais donos de si mesmos. O que impede, no entanto, que os aquarianos manifestem a carta do Rei de Espadas na sua absoluta plenitude? É a carta do mundo, né? O arquétipo do mundo vem representar esse obstáculo para os aquarianos nessa segunda quinzena. O mundo vai dizer, numa posição de obstáculo, que os aquarianos, de uma certa forma, se sentem incompletos, ou eles se sentem insatisfeitos com o que a vida tem apresentado para eles, ainda que eles estejam ocupando aí algum cargo no trabalho, um cargo legal, né? No caso de alguns aquarianos eles podem estar já engajados em uma posição, até uma posição de liderança dentro do trabalho deles, ou então numa situação afetiva. O Rei de Espadas ele vai mostrar que os aquarianos eles precisam tomar uma decisão em relação ao que eles querem viver na vida afetiva deles com uma outra pessoa. Só que eles se sentem insatisfeitos, eles se sentem de uma certa forma incompletos, é como se eles ainda não conseguiram, através das experiências do passado, juntar todos os recursos necessários para poder seguir um caminho mais maduro para eles, seja na vida afetiva, na vida material, na vida profissional. Aí eu queria que vocês, aquarianos, pudessem me dizer aonde que vocês se encontram mais nessa leitura até agora, se é na vida profissional de vocês, ou na vida afetiva, ou na vida familiar, vocês que vão saber me dizer isso, tá bom? Aqui eu entendo que existe sim uma questão aí do passado recente dos aquarianos, que vem influenciando toda essa situação. Os aquarianos, eles... vocês, provavelmente, alguns de vocês, vão se identificar com essa situação, em que no passado recente de vocês vivenciaram uma coisa e vocês chegaram ao ponto de fazer um julgamento sobre isso, né? Se foi numa questão de relacionamento, provavelmente foi um relacionamento que acabou, um relacionamento do qual vocês tiraram algum aprendizado dele e que vocês decidem, a partir de então, a poder seguir o caminho de vocês. Mas, infelizmente, vocês ainda estão como o mundo na posição de bloqueio, que apesar de vocês terem passado já por essas situações em que vocês precisaram fazer um corte, um julgamento, vocês ainda se sentem incompletos. É como se vocês ainda não tivessem adquirido os recursos necessários para poder seguir o caminho de vocês e formar relações mais maduras, se for o caso de um relacionamento, tá bom? Ou então, se for o caso profissional, é possível que alguns aquarianos eles tenham recebido uma promoção recentemente no emprego. Alguns de vocês vão se identificar com isso, tá bom? Não vale para todos. É porque essa é uma leitura geral, então eu estou fazendo essa leitura para cada área da vida de vocês. Tá? Na área profissional, alguns aquarianos eles vão se identificar com essa situação em que talvez vocês receberam uma promoção ou então vocês passaram por alguma situação conturbada no trabalho, onde vocês possivelmente podem ter até perdido o emprego. Ou então vocês foram colocados em uma posição no serviço, no trabalho de vocês, em que deixa vocês se sentindo incompletos, tá? Alguns de vocês aquarianos também vão se identificar com isso no nível profissional, na questão profissional, perdão, em vocês estarem lidando com algum chefe e estarem tendo uma dificuldade muito grande com isso, tá bom? Porque o Rei de Espadas vai falar disso, o mundo vai falar desse sentimento de insatisfação, de não conseguir terminar um ciclo que deveria já ter sido terminado, dos aprendizados que vocês adquiriram das vivências do passado. É como se, apesar... Eu vejo vocês
seguindo adiante de uma coisa do passado, mas eu não vejo vocês ainda tendo os recursos necessários para poder fazer uma coisa mais madura, apesar de que vocês já têm, na essência de vocês, o Rei de Espadas, que é essa pessoa é uma pessoa madura, decisiva, que tem a razão muito equilibrada, que é uma pessoa que ele é dono das suas próprias decisões e ele faz decisões justas, ele faz decisões bastante honestas. Eu vejo, sim, de fato, que muitos dos aquarianos, eles adquiriram uma ideia, alguns de vocês puderam vislumbrar aquilo que vocês gostariam de ter, aquilo que vocês gostariam de formar, a partir das experiências que vocês tiveram no passado. Eu vejo aqui alguns aquarianos tendo uma pequena ideia do que eles querem fazer, do que eles querem seguir. É interessante porque na leitura da primeira quinzena de julho, eu me lembro que tinha caído uma situação em que os aquarianos eles precisavam lidar com deixar o passado para trás, ou então resolver, né, alguma coisa do passado que ficou pendente. E eu via os aquarianos muito presos a essa situação do passado, eu via os aquarianos muito preocupados em outros objetivos, talvez que não estivesse ao alcance deles. Mas aqui, nessa segunda quinzena de julho, a gente já pode ver essa história se desenrolando e mostrando que vocês já fizeram um julgamento, né, de tudo aquilo que vocês deveriam fazer. Se vocês estavam entre tomar uma decisão no passado recente de vocês, se vocês estavam precisando de esclarecimento, de elucidação a respeito de alguma situação que vocês vivenciaram e deixaram vocês confusos. Eu vejo vocês realmente já tomaram uma decisão de vocês. Eu vejo os aquarianos já decisivos, né, a respeito do que vocês querem. Tudo aquilo que vocês passaram no passado, vocês já conseguiram a experiência, o conhecimento para poder dizer o que vocês querem e o que vocês não querem na vida de vocês. E como Rei de Espadas, vocês já podem fazer o corte de tudo aquilo que já não vale mais para vocês. Ainda que seja uma coisa que vocês gostem, porque o Rei de Espadas é muito lógico. O Rei de Espadas ele age pela razão. Então, mesmo que ele goste de uma coisa, se isso não favorecer ele na sua vida, ele faz o corte necessário. Eu me lembro que era justamente isso que muitos dos aquarianos, na primeira quinzena de julho, precisavam trabalhar. E eu vejo que os aquarianos conseguiram, né? Eles têm aí agora uma visão, eles já conseguiram enxergar o que eles realmente querem, o que eles realmente precisam. Só que ainda assim, é como se vocês sentissem como se vocês não conseguiram, no entanto, os recursos necessários para poder seguir esse novo caminho. Essa leitura que eu estou fazendo, ela pode refletir tanto no aspecto da vida profissional como na vida material e na vida amorosa de vocês, tudo bem? Ou talvez até simplesmente questões íntimas da consciência de vocês. O Cavaleiro de Paus vai aparecer no inconsciente dos aquarianos nessa segunda quinzena de julho, mostrando que agora vocês realmente atingiram um nível de maturidade em que vocês já estão correndo atrás das coisas que vocês precisam. Eu me lembro perfeitamente que na primeira quinzena de julho, essa carta do Cavaleiro de Paus caiu no futuro próximo dos aquarianos. E agora essa carta caiu no inconsciente. Então olha só que interessante, aquarianos. Aquelas decisões que vocês precisavam tomar, aquela jornada que vocês deveriam começar a desenrolar na vida de vocês, eu vejo que muitos de vocês aquarianos já estão vivenciando isso, né? Porque essa carta que antes estava no futuro próximo de vocês, quando a gente fez a leitura da primeira quinzena, entrando nessa segunda quinzena, já está no inconsciente de vocês. Então, estejam vocês cientes ou não, aquarianos, eu já vejo vocês seguindo o caminho do qual vocês ainda estavam em dúvida se vocês deveriam ou não seguir. E o Cavaleiro de Paus, ele é uma pessoa extremamente motivada, extremamente corajosa para correr atrás dos seus projetos pessoais. Se vocês estavam indecisos em uma situação de relacionamento, e se a indecisão de vocês era sobre fazer o corte ou reconciliar, ou então seguir adiante, procurar uma outra pessoa, eu vejo que muitos dos aquarianos já tomou a decisão que era necessário ser tomada. O Rei de Espadas também vai confirmar isso, né? Apesar de que tem esse bloqueio que fala que
Não foi fácil para vocês fazer esse corte, não está sendo fácil para os aquarianos fazer as concessões que são necessárias para poder seguir o caminho de vocês. É muito provável que vocês queriam uma outra coisa, vocês queriam estar vivenciando uma outra situação, mas infelizmente o universo ele veio e colocou uma situação para vocês viverem em que vocês tiveram de deixar algumas coisas para trás. E é por isso que aqui mostra a vocês como reis de espadas, fazendo esse corte de uma forma sábia. Eu queria, eu gostava, mas aquilo não era o que eu tinha de viver, não estava ao meu alcance. Então eu fiz o corte. Só que isso deixou vocês se sentindo incompletos. Fez com que vocês se sentissem como se vocês não tivessem adquirido o benefício ainda. Né? Eu ainda não vejo os aquarianos sentindo os benefícios de ter tomado as decisões assertivas que vocês deveriam ter tomado em relação à vida de vocês. Mas eu vejo que vocês estão no caminho certo, né? Os aquarianos, seja lá qual foi a decisão que vocês tomaram, se foi em relação ao emprego, que vocês queriam ir para outro emprego, se foi em relação a uma questão afetiva em que vocês decidiram deixar o relacionamento, ou então que vocês decidiram correr atrás e fazer as coisas darem certo dentro desse relacionamento, seja qual for a decisão que vocês tomaram, eu vejo que vocês estão no caminho certo. Vocês só precisam realmente dar o tempo necessário para que haja esse amadurecimento. E olha só que interessante, né? A gente estava falando que a carta de bloqueio era o mundo. E o mundo ele representa justamente numa posição de bloqueio uma falta de plenitude, um círculo que não foi fechado de uma forma muito positiva, que não deu para vocês os recursos, né, que vocês precisam para poder seguir adiante de uma forma plena, como vocês deveriam estar seguindo. Mas o mago no futuro próximo de vocês vai trazer justamente esses recursos que vocês precisam. Então eu vejo que sim, aquarianos, a decisão que vocês tomaram em relação a seguir um novo caminho, seja ele aonde for, seja na vida afetiva, seja na vida profissional, seja na vida material, ela já vai dar para vocês os frutos que vocês precisavam colher. Vocês vão adquirir... eu não estou dizendo que vocês vão adquirir frutos no sentido de serem presenteados ou alguma coisa do tipo. O que eu quero dizer é que vocês vão conseguir desenvolver em vocês os recursos que vocês queriam desenvolver. Então, para os aquarianos que estavam preocupados na formação acadêmica e decidiram fazer uma faculdade, ou então os aquarianos que estavam preocupados com a situação na família e decidiram tomar um caminho em relação a isso, eu vejo que vocês realmente vão conseguir, dentro dessa segunda quinzena, desenvolver aquilo que vocês precisavam desenvolver nessa situação, que antes vocês não tinham, mas vocês vão ter dentro dessa segunda quinzena, tá? O que vocês precisam tomar cuidado, os aquarianos? E aqui vem o primeiro conselho dessa leitura. Vocês precisam tomar cuidado com más influências, tá bom? O 3 de copas caiu na posição que fala como vocês estão agindo e como vocês deveriam agir, tá? Então, o 3 de copas numa posição de bloqueio, posição de bloqueio não, perdão, mas numa contraposição com o mago, porque aqui diz o que vocês devem fazer no futuro de vocês, no futuro próximo, e o que vocês estão fazendo nesse momento, o 3 de copas ele vai representar algumas associações que vocês têm com amigos, com companheiros, que não são muito benéficas, tá bom? É necessário tomar cuidado com alguns amigos. Infelizmente, influências negativas, todos nós sofremos, seja dentro do trabalho, seja nos nossos círculos sociais, com os amigos, com a família. Nós sofremos má influência o tempo todo. Só que eu vejo que alguns aquarianos, talvez alguns de vocês se identifiquem com isso, ou talvez vocês estejam identificados com isso, mas vocês não queiram se identificar, porque nem sempre a gente está disposto a fazer as mudanças necessárias, né? Mas eu vejo que aqui alguns aquarianos estão se deixando levar demais pelo meio social, tá? E isso é o que está impedindo vocês também de conseguir vivenciar o Rei de Espadas, que é essa maturidade que vocês já têm de poder fazer as suas próprias decisões daquilo que vocês querem viver. Gente, aquarianos, vocês precisam desenvolver em vocês características, recursos, para vocês poderem seguir adiante na vida de vocês, tá bom? Vocês precisam, e vocês estão a caminho disso. Vocês inclusive, decidiram adquirir esses recursos que vocês precisam. Se vocês se sentiam deprimidos e a decisão que vocês tomaram, então, foi começar a fazer um trabalho com um terapeuta,
tomar antidepressivo, ou então se a questão foi realmente afetiva ou profissional, alguma questão acadêmica de fazer faculdade, seja lá o que vocês decidiram fazer, vocês tomaram a decisão correta, tá bom? E vocês estão aqui, o universo vai trazer para vocês o que vocês precisam desenvolver para poder continuar o caminho de vocês mais equilibrados. Só que vocês precisam tomar muito cuidado com amizades que não são tão especiais quanto talvez vocês pensam que sejam. Infelizmente, nós temos o costume de romantizar situações que na verdade são tóxicas. Então prestem atenção, aquarianos, nessa segunda quinzena de julho. Amigo de verdade não vai incentivar vocês a fazerem coisas erradas. Amigo de verdade não vai fazer fofoca, não vai fazer intriga. Amigo de verdade vai trazer luz para você. Amigo de verdade não vai trazer dúvida, não vai deixar você se sentindo mal. Então tome cuidado com as amizades nesse momento, tá bom? Porque isso é o que está, talvez, aí, um dos bloqueios que vocês têm, além do mundo, é o 3 de copas. E isso significa justamente essas associações que não são muito positivas, tá bom? Por quê? Porque os aquarianos, como o mundo enxerga os aquarianos? O mundo enxerga vocês realmente tentando cuidar da vida de vocês, o que é muito positivo, né? O mundo percebe vocês com esses olhos. Esse aquariano, ele está realmente preocupado em resolver a vida dele. Porque o As de Copas é um amor próprio. O As de Copas é você ter os cuidados necessários com o seu próprio bem-estar. E os aquarianos, eles estão querendo tomar esse cuidado. E as pessoas já os enxergam dessa forma. Ou seja, o universo reconhece que os aquarianos querem dar um rumo na vida deles positiva. E o universo, ele está para responder isso. Tanto que caiu uma água aqui, no futuro próximo de vocês, em que vocês vão conseguir dar o início que vocês queriam. Tá bom? Se o início que vocês queriam era uma vida mais equilibrada, era resolver uma questão pendente em um relacionamento que vocês tinham, seja lá o que for, seja na vida profissional, seja na vida acadêmica, os objetivos que vocês traçaram, o universo vai ajudar vocês, ele vai responder vocês com esse início sendo concretizado. Só que para isso, gente, é realmente necessário tomar cuidado com as más influências. É perfeitamente natural que vocês ainda se sintam um pouco incompletos, que vocês ainda sintam que vocês não têm aquilo que vocês gostariam de ter. Mas isso já está sendo trabalhado pelo universo, porque vocês estão fazendo a parte de vocês, tá bom? Mais uma vez, só cuidado com más influências na vida social de vocês. Seja no trabalho, na vida íntima dos amigos íntimos de vocês. E o ponto de preocupação dos aquarianos é justamente atingir uma clareza mental, né? A Lua é uma carta que fala de processos mentais extremamente obscuros, que geralmente se passam no nosso inconsciente, que passam no nosso subconsciente, que passam no nosso consciente. São processos mentais que estão muito relacionados até com alguma questão muito profunda da nossa identidade, a qual a gente ainda não conseguiu lidar com isso. E os aquarianos, eles temem, né, se manterem presos a essa situação. Eu vejo que alguns de vocês aquarianos têm uma certa dificuldade de conseguir entender a situação que se passa na vida de vocês e principalmente o motivo, né, de vocês de ter acontecido da forma que aconteceu. Principalmente os aquarianos que realmente vieram aí de um passado em que vocês precisaram deixar alguma coisa para trás, em que vocês precisavam seguir um caminho novo. Eu vejo que esses aquarianos, eles têm justamente medo, receio das inseguranças de vocês, né? Eu vejo que vocês ainda não se sentem seguros em relação a essas mudanças que vocês estão fazendo na vida de vocês, em relação a tudo que vocês passaram, mas o universo vai dar uma resposta positiva para vocês, aquarianos. Dentro dessa segunda quinzena, se vocês puderem seguir aqui alguns dos conselhos que a gente trouxe, façam essa reflexão a partir da leitura que eu fiz, né? Lembrando que essa não é uma verdade absoluta. Isso aqui é apenas uma leitura que passa pelo crivo interpretativo de um simples tarólogo que definitivamente não é dono da verdade. E o que vai trazer para os aquarianos essa experiência, fechando essa segunda quinzena de julho? A Rainha de Copas. Olha que bacana, né? Alguns aquarianos, eles estavam realmente muito machucados por algumas situações, tá bom? Alguns aquarianos aqui podem ter passado por processos de depressão, inclusive, tá? Porque a Lua, ela fala de processos bem obscuros da mente, transtornos mentais também. Então eu vejo que aqui alguns aquarianos realmente passaram por processos que eram mentalmente dolorosos.
E a Rainha de Copas, dentro dessa segunda quinzena, vai trazer a cura emocional para vocês. Vocês vão conseguir atingir um nível de equilíbrio e de perspectiva, inclusive, em relação à situação que vocês estão vivendo, tá bom? Se os aquarianos estão muito indecisos, se os aquarianos eles estão muito confusos ou insatisfeitos com o que a vida apresentou para eles, a Rainha de Copas vai trazer para vocês uma perspectiva espiritual a respeito de tudo que vocês estão vivendo e da necessidade que vocês têm de viver isso. Por que isso é bom? Porque é isso justamente que os aquarianos precisam alcançar nessa segunda quinzena de julho. É isso que eu torço e faço as minhas vibrações positivas para que vocês possam alcançar. Porque a Rainha de Copas também fala de cura emocional. Então, se os aquarianos vieram aí de algumas dores morais muito grandes, seja lá pelo que for, por alguma situação difícil no emprego, por causa de alguma questão do relacionamento, vocês já têm a maturidade, vocês vão conseguir dar o início que vocês precisam na vida de vocês para poder seguir adiante, para poder construir uma nova vida para vocês. E a Rainha de Copas vai ser o resultado final, vai ser o que vocês vão adquirir, a qualidade que vocês vão desenvolver dentro de vocês, que é essa clareza de sentimentos, tá? É uma visão espiritual que vocês vão ter, que também pode estar um pouco relacionado com a intuição, com a parte mais de vidência. Desculpa, tá? A câmera do meu celular tem um limite de tempo de gravação, passando dos 30 minutos ela para de gravar. Nós estávamos falando da Rainha de Copas, e eu já expliquei, né, basicamente sobre essa carta, dizendo para vocês que essa vivência que vocês estão tendo vai trazer para vocês um equilíbrio emocional diante da situação que vocês estavam vivendo. Isso é muito positivo, tá bom? Era só isso, na verdade, tá? Eu vou fechar agora essa leitura. Só então pedindo para vocês, se vocês tiverem algum feedback positivo ou negativo para fazer, é muito bem-vindo, é muito necessário. Esse canal ele vai ser construído paulatinamente através dos feedbacks que vocês me derem a respeito do que eu posso fazer para melhorar, o que tá bom, o que eu devo manter, o que eu devo adicionar. E também só para avisar vocês, nas próximas leituras, eu vou receber um deck especial, um oráculo, que se chama Loving Words of Jesus. E é um oráculo que vai trazer mais uma luz pra gente nas nossas leituras quinzenais de autoconhecimento, para poder complementar e trazer uma palavra especial, vindas do nosso querido Mestre Jesus, para todos vocês, tá bom? Se vocês não se identificaram com essa leitura, mais uma vez eu aconselho vocês a darem uma olhada nos signos de ascendente, lunar e Vênus de vocês, ou se não for o caso também de vocês se identificarem. Existem outros canais no YouTube que também fazem leituras de tarô gratuito para os signos. Isso vai ajudar vocês bastante. Se não, também é interessante então que vocês invistam em uma sessão particular. E eu tenho certeza, aquarianos, que essa segunda quinzena vai trazer para vocês coisas boas, um equilíbrio muito grande. Eu estou torcendo, né? Eu tenho amigos aquarianos que talvez precisem bastante dessa leitura. Bom, eu espero que vocês realmente possam ter se beneficiado de alguma forma através dessa leitura e que a luz esteja com todos nós.